Olá! Nesta análise, a gente vai mergulhar de cabeça nos blocos de construção essenciais da programação em Python. Se já passou pela cabeça como é que um computador sabe o que é um número ou uma palavra, bem, o lugar é aqui. A pergunta que a gente precisa fazer é a seguinte: como é que um programa de computador consegue diferenciar um número, tipo a idade de uma pessoa, de um texto, como o nome? Ou, sei lá, até mesmo uma decisão bem simples, como um sim ou um não? Então, a resposta para isso está no que a gente chama de tipos de dados. É bom pensar neles como se fossem peças de Lego, sabe? Cada tipo tem um formato, uma função específica, e é isso que permite ao computador organizar e, principalmente, entender as informações que ele recebe. Mas antes de começar a montar nossos blocos, vamos dar uma olhada na nossa caixa de ferramentas. Estamos falando do Python, uma linguagem super poderosa e muito popular que foi criada lá no início dos anos 90 por Guido van Rossum. Tá, mas por que o Python ficou tão famoso assim? É que a sintaxe dele é quase como ler inglês, o que facilita demais o aprendizado. E além disso, a versatilidade dele é impressionante. Ele é usado para tudo, desde criar sites até desenvolver inteligências artificiais super avançadas. Agora sim, com o cenário todo preparado, vamos ao que realmente interessa: os tais blocos de construção. Ou melhor, os tipos de dados que são a base de tudo em Python. Então, o que exatamente é um tipo de dado? Pensa que é como uma etiqueta que a gente coloca em uma informação para dizer para o Python como ele deve tratar aquilo ali. É o tipo de dado que define as regras do jogo. Por exemplo, dá para somar dois números, mas não faz sentido tentar somar um número com uma palavra. E para começar essa jornada, vamos focar nos 4 tipos de dados mais básicos de todos. Pode acreditar, dominar esses 4 é o primeiro grande passo para conseguir construir praticamente qualquer coisa com Python. Vamos começar pelo mais fundamental, os números. Em Python existem duas maneiras principais de representar números, e entender a diferença entre elas é crucial. De um lado, a gente tem os inteiros, ou int. São os números inteiros mesmo, sem casas decimais, perfeitos para contar coisas, tipo a idade de uma pessoa. Já do outro lado, temos os flutuantes, ou float. Esses sim, são os números com casas decimais, e eles são essenciais quando a gente precisa de precisão, como no preço de um produto. Bom, além de lidar com números, um programa precisa também trabalhar com textos e, claro, tomar decisões. E é exatamente aí que entram os nossos próximos 2 tipos de dados. O primeiro deles é string, ou str. De forma bem simples, qualquer texto que se possa imaginar. Não importa se é uma única letra ou um livro inteiro. Em Python, isso é uma string. A única regra é colocar o texto entre aspas. Olha esse exemplo. Aqui, uma variável que a gente chamou de nome está guardando a string rua. A partir deste momento, toda vez que o programa encontrar a palavra nome, ele já sabe que está se referindo ao texto rua. Simples assim. E por último, mas não menos importante, temos os booleanos, ou bool. Eles são a forma mais pura e simples de informação. Só existem 2 valores possíveis, ou é verdadeiro ou é falso. Eles são a base de toda a lógica e de toda decisão que um programa toma. E aqui, um detalhe que não dá para esquecer. Em Python, os valores booleanos são sempre escritos com a primeira letra maiúscula, é true e false. Se escrever tudo em minúsculo vai dar erro. Parece uma coisinha boba, mas é um detalhe fundamental. Certo. Agora que já conhecemos os 4 blocos principais, pode surgir aquela pergunta: tá, mas por que tudo isso é tão importante assim? Vamos juntar as peças do quebra-cabeça. A grande lição é bem direta. Cada tipo de dado é uma ferramenta com um propósito. Tentar somar o número 10 com a palavra maçãs, por exemplo, não faz o menor sentido para o computador, e isso vai gerar um erro. Então, escolher a ferramenta certa para o trabalho certo é o que garante a construção de programas que funcionam como deveriam. Dominar esses 4 tipos de dados é basicamente como aprender o alfabeto da programação. Agora que as letras são conhecidas, que palavras, que frases, que histórias inteiras podem ser construídas, essa sim é a verdadeira magia de programar.